Olá, Piro. Tudo bem? Oi, Léo, tudo bom? Tudo. No último episódio, você pediu para que eu me lembrasse da gente falar sobre um tema tão importante quanto o que nós já falamos de todos. Não terceirize a sua felicidade. Eu gosto bastante desse tema, particularmente, porque eu acredito que a felicidade vem de dentro para fora. Mas eu queria ouvir um pouco de você. O que que você tem para contribuir nesse não terceirizar a felicidade? A gente já falou de missão, já falamos de autoconhecimento, e não terceirizar a felicidade, acho que faz parte desse conjunto todo, né? Então, era um subassunto, vamos falar assim, vai, do assunto que a gente falou no papo passado. Então, corria o risco de acontecer aqui nessa série de bate-papos que a gente está fazendo, o que acaba acontecendo na vida real, sabe? Que é essa preocupação em não terceirizar a felicidade e acabar passando batida. Ou seja, correr o risco da gente ir avançando na linha do tempo, os assuntos que a gente está conversando, tendo o curso Seja o Seu Guru como fio condutor, né? E passar meio batido sobre esse tema, sobre essa questão de não terceirizar a felicidade. E é engraçado como realmente é a se replicar um pouco do que acontece na vida constantemente. É muito fácil passar batido por esse assunto. E, na verdade, até no vídeo que eu gravei para fazer a chamada do curso, para veicular o curso, eu costumo não, né? Eu usei uma frase que é algumas portas só abrem por dentro e a felicidade é uma delas, né? Então, eu acho que na base de tudo, assim, se você não entende isso, você não entendeu nada, não vai dar para aproveitar mais nada do curso se você não entender essa questão, que algumas portas só abrem por dentro e a felicidade definitivamente é uma delas. A gente a gente tem que assumir essa responsabilidade. Por isso que nesse mesmo vídeo eu falo sobre a importância de desenvolver a competência de ser feliz. A hora que você se toca, que cai essa ficha que a nossa mente precisa ser remodelada, por isso que eu olho para esse desenhozinho aqui todo dia, você ganha um poder enorme. Quando você percebe que você vive a vida com uma mente que foi modelada por terceiros, numa época em que o seu cérebro ainda estava em desenvolvimento, você começa a entender que está tudo errado. A forma como a sua mente foi organizada está errada. Não estou não tô falando da sua, da minha, de todo mundo. Por Todo quê? mundo, claro. Porque é o recurso que a gente tinha na época, né? Quando você Sim. tem, sei lá, 5, 6 anos de idade, seu córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido, Claro. que é o centro executivo, né? Se tivesse um CEO no cérebro, seria o córtex pré-frontal, né? Você, como psicóloga, deve entender desse assunto melhor do que eu, É. mas não está totalmente formado. Então, você não tem como tomar as decisões mais sofisticadas. Você vai usar regiões mais primitivas do cérebro, você vai criando circuitos neurais mais toscos, vamos dizer assim, e um deles, por exemplo, é a vitimização. Então, uma das formas, assim, no curso eu uso um checklist de 5 elementos, né? E Eu um já ia deles falar sobre eles. é Mas continua. Não, queria dizer que um desses 5 elementos do checklist para não terceirizar a sua felicidade, não culpe os outros pelo seu sofrimento, né? E isso é Sim. típico dessa rede neural que a gente criou lá na nossa infância, que se chama vitimização. Tem um livro que chama Inteligência Positiva, do Shizad Shamini, que ele trata essas redes neurais como sabotadores. Então, ele encontrou 10 sabotadores, ele define 10 sabotadores. Na verdade, ele define um sabotador protagonista, que é o hipercrítico, e 9 coadjuvantes. Um desses coadjuvantes é esse que eu citei agora, que é a vitimização.
Então, a gente criou essa rede neural numa fase da vida onde a gente precisava ser aceito lá naquele primeiro grupinho de estudo do jardim da infância, ou do pré-primário, e para ganhar a atenção, eventualmente, de uma professora, ou, enfim, naquele contexto. Se sentir incluso naquele grupo, né? É, Não excluído. exato. E aí, naquele contexto, fazia todo sentido que você, com um cérebro infantil, usasse o recurso da vitimização toda vez que você sentisse aquela mesma situação acontecendo, de exclusão, né? Uhum. E aí você usava a vitimização para ser incluso de volta, para te darem atenção, para te perceberem e tal, te acolherem. Então, se fazer de vítima é um recurso que um ser humano com um cérebro infantil vai automatizar, porque é um desses recursos que vão ser muito úteis para não sentir o sofrimento de novo, para evitar aquela condição que te fez sofrer. Beleza, faz parte da vida, todos passamos por isso. O grande problema é que, quando a gente chega na vida adulta, não está previsto em nenhum ambiente que a gente vai conviver, seja num curso universitário, né? Não, deveria ser pré-requisito de todos os cursos universitários desenvolvimento humano, mas não tem, a gente não tem lá no primeiro ano da faculdade, de todas as faculdades, poderia muito bem ter um curso de desenvolvimento humano, mas não tem. E aí você não vai aprender na faculdade, talvez não aprenda no ambiente de trabalho, talvez não aprenda de forma autodidata. Você não vai chegar a essa conclusão da importância de remodelar sua mente, de começar a desativar esses circuitos neurais, que já não são o seu único recurso, e começar a desenvolver redes neurais mais sofisticadas, que você pode, agora que você tem um cérebro completamente desenvolvido. O que eu quero, acho que um exemplo, o que eu quero dizer com isso, e acho que um exemplo que pode ilustrar bastante bem isso. Imagine que a vitimização, para ficar em um único exemplo desses nossos sabotadores, fosse um aplicativo que você baixou num dado momento, que você precisava usar, mas que você não precisa mais. Só que você esqueceu de desativar as notificações desse aplicativo, como eu fiz com o PicPay. E ele fica o dia inteiro mandando essa porcaria. Todo dia eu falo para mim, eu preciso entrar aqui no configurações e desativar as notificações do PicPay, porque afinal, numa realidade de home life, onde eu estou saindo pouco e não estou usando ali sei lá, em ambiente de consumo, PicPay, sei lá por que motivo, isso não me interessa mais. Mas eu não Sim. desativei. E essas notificações ficam me perturbando o tempo inteiro. Então, mais ou menos isso. Se você não se conscientiza que você usa esses, vamos pegar aí pela obra do Chamini, esses 10 sabotadores, se você não se conscientiza de cada um deles, e aí para ficar num único exemplo, a vitimização, e define encerrar, e define zerar essas, ou pelo menos minimizar essas notificações, elas vão continuar acontecendo. Você tem que endereçar o problema. Você tem que chegar à conclusão que não é um comportamento aceitável para um adulto a vitimização, e toda vez que você começar a desenvolver esse comportamento, você começar a matar a linha de raciocínio. Fala, não, isso aqui está errado, identifiquei, mapeei e não quero me comportar assim. Qual é a outra forma que eu posso me comportar? Toda vez que você se perguntar isso, qual é a outra forma que eu posso me comportar? Você vai começar a desenvolver novas redes neurais na região que vale a pena, na região mais sofisticada do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal. Você vai começar a pensar diferente, a literalmente pensar diferente. Que Então, é um dos tópicos do seu checklist que a frase por si só já diz tudo, né? Não espere que alguém te agrade, né? A frase por si só, ela já diz isso, já diz exatamente isso tudo. esse é outro tópico, né? Na verdade, acho que serve para ele também, né? Um dos tópicos é Acredito que sim, não culpe os outros pelo seu sofrimento. sim. E o outro dos 5 itens é não espere que alguém te agrade. Acho que são duas faces da mesma moeda, né? Acho que eles se Uma complementam, né? é Eu verdade. entendo que eles se complementam. Uhum. Mas tem um tópico bastante interessante também, que você fala, não baixe o padrão vibracional.
Uhum. É, Não baixa o padrão. Você fala em ó, vibração, você fala de permitir sentimentos baixos que vêm de outras pessoas, que acabam te atingindo. É mais ou menos isso que você quer dizer com essa vibração? não sei se você já ouviu falar na escala de Hawkins, que, Já. então, ele organizou, né, um padrão vibracional em relação aos nossos sentimentos. Então, lá em cima, entre os mais nobres, você vai ter paz, alegria, serenidade, enfim. Ele conseguiu criar uma escala onde sentimentos mais nobres, onde ele define ali uma quantidade de hertz, se eu não me engano, de Uhum. sentimentos mais nobres, né? E lá embaixo, quando você está vibrando, por exemplo, culpa, vergonha, raiva, é, o padrão vibracional é muito baixo. Você está na parte ele apresenta essa ideia como um cone, né? E aí você está na parte estreita ali do cone. Então, um desses padrões vibracionais que estão mais lá para baixo é a raiva, que Uhum. nada mais é do que a constatação da perda, né? O medo, a sensação pré-perda ou mágoa, a raiva é a constatação da perda ou da mágoa. Então, sei lá, se você está andando no trânsito e alguém raspou no seu carro, gerou um prejuízo, e o motoqueiro, depois de raspar no seu carro, fugiu, enfim, é natural que você sinta raiva. A questão, e é isso que está ao nosso alcance, é quanto tempo você vai ficar alimentando essa raiva e meio que jogando água ali, cultivando essa rede neural, entendeu? Se você realiza muito rápido, do tipo, bom, já foi, eu não peguei a placa do cara, eu não tenho como fazer nada em relação a isso, e Vida que realiza o segue. prejuízo e vida que segue, você vai estar fortalecendo essa, esse sentimento, essa rede neural que está trabalhando ali, que está realizando a perda. Pô, mas eu sou um coitado. Você cai de novo numa rede de vitimização. Ah, mas eu sou um coitado porque minha vida já está difícil e agora tem mais esse prejuízo. Enfim, você vai estar criando. Produzindo enzimas que só vai te fazer mal, né? Fisicamente, inclusive. E à medida que a mente começa a funcionar dessa forma, e o corpo também está funcionando dessa forma, porque você começa a criar um estado de ser, né? Aquela relação pensa, sente, pensa, né? Então, se Uhum. você pensa, poxa, esse cara é um desgraçado porque ele estragou o meu bem, o meu veículo, enfim, e o seu corpo está sentindo raiva, que às vezes nem as coisas acontecem meio de forma dissociada, né? Às vezes você está sentindo raiva e não sabe nem muito bem por quê, o que você está pensando. Outras vezes você está pensando e acha que não está sentindo nada. E às vezes você está fazendo os dois de uma forma ali deliberada mesmo. Eu estou pensando que esse cara é um desgraçado, estou sentindo raiva e enfim, e você fica alimentando aquele estado de ser de um padrão vibracional muito baixo. O que acontece? O rabo abana o cachorro. A sua mente começa a influenciar o seu estado de espírito. Lembra que a gente falou em alguns episódios para trás que a felicidade é um padrão de consciência, é um estado de Sim. espírito. Então, à medida que você permite que isso aconteça, permite que a sua mente é, perturbe a sua consciência, né? Quando a nossa mente começa a perturbar a nossa paz de espírito, a gente está quase que vivendo uma relação abusiva conosco mesmo, né? A gente mesmo. É a nossa mente roubando a nossa paz, né? Então, quando eu falo em não terceirizar a felicidade, eu não estou falando só em relação a não esperar que alguém te agrade, a não culpar os outros pelo sofrimento. Eu estou falando também de você não deixar que a sua mente, do ponto de vista automático, né, que as redes neurais que rodam de uma forma involuntária se fortaleçam na sua mente e que isso contribua
para que você seja menos feliz, né? Então, a gente não pode evitar um sentimento. O que a gente pode é modular um sentimento, sei lá, uma emoção básica, vai como a raiva, que é uma emoção que está entre as 5 emoções básicas, né? Você não pode evitar que ela aconteça. Você não consegue nem disfarçar em expressão facial quando ela acontece, mas você pode modular a sua reação. E quanto mais você modula a sua reação para ser uma reação mais branda, mais equilibrada, mais saudável para o seu corpo, porque você está produzindo menos dessas enzimas aí que você citou que fazem mal, menos cortisol, por exemplo, que, Sim. que é aquele hormônio relacionado ao estresse e tal, mais saudável, enfim, menos você torna o seu corpo um ambiente insalubre, né? Menos você aumenta a pressão arterial, menos você eleva ondas cerebrais de alta frequência, que podem gerar uma dor de cabeça, que, enfim, livre-se. O terceiro elemento desse checklist é livre-se o mais rápido possível desses padrões vibracionais mais baixos, né? Vira a página, segue em frente. Sim. Consequentemente, entra no quarto item, que é praticar o positivismo, né? Acho que só depois que você consegue se livrar disso tudo, é que você consegue praticar o positivismo, fazendo uma autoanálise de como foi seu dia, e aí você consegue entrar numa outra onda, é isso? É, eu só discordo aí um pouquinho, eu não sei se é bem nessa linha de só depois que você se livra disso, só depois que você se livra do negativismo que você consegue cultivar o positivismo. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu acho que a mecânica pode ser Não uma inversa. hierarquia, é isso? Eu acho que você tem que incentivar o positivismo para se livrar do negativismo. Perfeito. Isso funciona muito fácil com crianças, assim, sabe? A criança está ali reclamando, não sei o quê, papapá, porque o amiguinho pegou o brinquedo dele, não sei o quê, aí você pega e fala, ô, vem cá, olha aqui o que eu achei. Alguém está interessado nesse brinquedo que estava ali perdido e tal? Hã? Nem lembra mais qual é o outro problema. Você roubou o foco de atenção. Então, assim, o ser humano adulto não é tão diferente do ser humano criança, por uma série de aspectos, inclusive com relação a isso. Por exemplo, é muito mais fácil você se livrar, muito mais fácil não, talvez seja o único caminho de se livrar de um hábito ruim, é construindo um hábito bom. Então, se você tem um hábito ruim de ficar apertando, atrasar, adiar ali, adiar mais 5 minutos, adiar mais 10 minutos no despertador quando ele toca de manhã, e aí você fica ali meia hora, é a meia hora mais inútil do mundo você ficar adiando de 10 em 10 minutos, porque você nem consegue descansar, você não entra ali num sono mais profundo, você também não levanta para fazer o que você tinha para fazer, enfim, é aquela meia hora mais besta do dia é quando você fica adiando de 10 em 10 minutos, né? Se você pulasse da cama no primeiro toque e sentasse no chão e fizesse uma meditação de meia hora, você ia muito focado em respiração consciente, você iria energizar muito mais o seu corpo do que se você ficar ali naquele dorme-acorda, 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 que é comprovadamente pela neurociência uma péssima ideia, né? Em termos de recuperar energia, né? Então, é um hábito ruim. Você pode substituir ele por um hábito bom, que é, por exemplo, meditar logo que você desperta de manhã. Então, essa essa mesma mecânica de substituir um hábito ruim por um hábito bom, ou seja, não fique esperando se livrar do hábito ruim para adquirir o hábito bom. Se imponha hábitos bons que não vai ter espaço para os hábitos ruins, né? Então, o que eu quero dizer é que o quarto elemento desse checklist, que é pratique o positivismo, pode ser uma coisa que você vai criar um hábito para isso. Então, já que eu toquei na meditação, vamos pegar a meditação como uma ferramenta para fazer isso. Você pode, sei lá, nos primeiros minutos da sua sessão de meditação, fazer um exercício de mentalização. Se você medita todo dia, por exemplo, rever as últimas 24 horas. Mas rever com um filtro mental de positividade. Pô, o que aconteceu nas últimas 24 horas que valeram o meu dia? Que valeria a pena viver de novo para ter esse tipo de experiência? Que tipo de experiência que eu vivi que eu gostaria de automatizar, de todo dia me comportar dessa maneira? Sei lá, de repente,
você normalmente não tem tempo para fazer alguma gentileza para alguém, para oferecer alguma ajuda, para compartilhar alguma coisa que você tem sobrando ali, que para a pessoa pode ser super útil, e naquele dia você fez isso, e quando você reviu as suas últimas 24 horas, fala, pô, foi legal, me gerou um sentimento bom, me senti bem de ter ajudado essa pessoa, de ter feito isso. Pô, incorpora, mentaliza que isso é uma coisa legal, que você vai passar as próximas 24 horas com esse radar ligado, a fim de identificar oportunidades parecidas. Oportunidades, por exemplo, para ficar nesse único exemplo, de melhorar o dia de alguém, de conseguir gerar um sorriso, como é que eu vou falar assim, um gatilho que faça com que o padrão vibracional daquela pessoa suba, para ter sensações de, sei lá, de gratidão, de bem-estar, né? Então, acho que, assim como quando a gente falou de não espere que alguém te agrade e não culpe os outros pelo seu sofrimento, são meio que duas faces da mesma moeda, eu acho que não baixe o padrão vibracional e pratique o positivismo também são duas faces da mesma moeda, né? Ou dois pedais da mesma bicicleta, onde eu acho que o primeiro pedal a ser pedalado é o pratique o positivismo, entende? Sim, entendo. E o quinto último item, eu acredito que você já também falou sobre ele quando você falou de meditação, de respiração consciente, porque cultive a paz interior. Para cultivar a paz interior, você tem que estar com você mesmo. Uhum, Acredito eu que é isso que você quis dizer. E uhum. você já falou bastante de quando você medita na respiração consciente, você consegue alcançar um nível vibracional bom, você consegue. Aí acho que acredito que tudo se mistura. É isso ou você tem algo especial para falar desse último item, tão importante quanto os outros? Ou É, eu acabei misturando tudo e não é nada disso? não, só acrescentaria é bem isso, mas eu acrescentaria um comentário assim que você é porque eu acho que a expressão cultive a paz interior leva muito para esse raciocínio que você trouxe de pô, você ficar com você mesmo, sentar em silêncio, focar na respiração consciente, se acalmar e tal. Tem muito disso, porque é o caminho mais reto, vai. Eu acho que é o caminho mais reto para a paz interior, é realmente isso, né? Tem até alguns monges que falam isso, né? Pô, se pergunte o que está faltando para sentir a paz de espírito agora. Se não tiver, sei lá, um piano em cima do seu pé ou um bisturi cortando seu braço, ou enfim, nada que esteja infligindo uma dor física ali, teoricamente não está faltando nada, né? Você sente ali por alguns segundos, pelo menos por alguns segundos, mas eu tenho um monte de problema, mas vai acontecer não sei o que daqui a meia hora. Tá legal, mas todo mundo é capaz de sentir a paz durante alguns segundos, se não estiver tendo um estímulo externo, né, que inviabilize isso. Então, é a linha mais reta. Então, é o caminho mais óbvio você simplesmente ficar em silêncio, desligar os inputs dos cinco sentidos que poderiam trazer esses desconfortos, né? Uma frase que você ouve ou algo que você vê, uma tragédia que está aparecendo na televisão, né? Tem um monte de coisa que pode roubar a sua paz, né? Então, desligar os inputs dos cinco sentidos, ficar focado em um elemento que mantenha a sua concentração e que de quebra vai energizar o seu corpo e fortalecer o seu sistema imunológico, que é a respiração consciente, legal, é a linha mais reta. Mas existem outras formas também de você cultivar a paz interior, como, por exemplo, contemplar a natureza ou orar. E nesses outros dois caminhos, você não precisa necessariamente estar sozinho. Você pode sair com a sua família e estar tá ali contemplando a natureza, enxergando essa beleza que é a obra do Criador aí, e entender como tudo se equaciona e ver beleza na vida animal, na vida vegetal, enfim,
Você pode ver vida e se sentir e sentir essa paz interior. Também através das orações, que você não precisa estar sozinho, você pode estar em qualquer templo religioso, seja uma igreja, seja um centro espírita, enfim, dependendo da sua religião, você pode estar ali com a família, com outras pessoas e tal, e cultivando essa paz interior também, né? Então, eu só acrescentaria esse adendo aí. Eu acho que o caminho mais reto é, sem dúvida, e mais reto e que não depende de mais nada, né? Nada te pede de sentar em silêncio, nem o clima é desculpa para você não sentar em silêncio ali e sentir essa paz de espírito que é possível sentir quando você neutraliza os inputs, né? Quando não existe mais nenhum input dos cinco sentidos te roubando a paz de espírito, né? E eu vou te contar um segredo, tá? Ah, Depois que eu fiz esse curso, ou seja, o seu guru, quando eu me pego terceirizando a minha felicidade, eu pego esse mini checklist teu aqui, dou uma relembrada nesses 5 tópicos aqui, e eu me recarrego, me oriento e sigo em frente. Foi ótimo falar sobre esse assunto, eu tá queria te legal. contar isso, te agradeço por isso, e gostaria Imagina. de falar no próximo episódio sobre ressignificar a felicidade. Que tal? Tá? Beleza, tá ótimo, combinado. Então tá bom. Então, por hoje é só. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Obrigado. Até o próximo. Até a próxima.